mundo dependente de energia, as cidades enchem-se de luzes, as estradas entopem-se de carros e as indústrias quase não param, de forma a produzir cada vez mais. 85% da energia que torna tudo isto possível é proveniente de combustíveis fósseis. Mas esta não é uma fonte inesgotável e o fim pode estar à vista. Poderá a diminuição dos combustíveis fósseis levar os países ao conflito ou seremos capazes de ultrapassar este desafio? A Euronews foi à Noruega falar com Stein Tonnesson, diretor do Instituto Internacional de Investigação da Paz. Há 2 décadas que o historiador investiga conflitos internacionais e as suas causas. Tonnesson efetuou um estudo sobre a estabilidade regional do Médio Oriente e é um especialista sobre a Ásia. Nesta entrevista aborda a questão da segurança energética global. O senhor escreveu que a segurança energética global é indissociável das alterações climáticas. O que quis dizer com isso? As alterações climáticas são um problema global levado à quinta essência. Um problema global que diz respeito a toda a humanidade. E este é também o caso da segurança energética, em primeiro lugar da segurança petrolífera, já que o petróleo é uma mercadoria global. É encontrado em grandes quantidades em algumas áreas e é consumido noutros grandes países que não têm eles próprios quantidades suficientes de petróleo. Portanto, de forma a assegurar o fornecimento de petróleo, temos de ter um mercado global que funcione. Ambos são globais e as alterações climáticas têm a ver com a energia. É por isso que o senhor tem pedido uma nova era de cooperação global e diplomacia, porque os interesses nacionais isolados não são sustentáveis. Grande parte do que as pessoas discutem hoje, quando discutem segurança energética, é a segurança energética nacional e isso não é construtivo. Eu não acho que a preocupação com a segurança energética nacional seja uma força para o bem. Porque se pensarmos em termos nacionais, pensamos em obter petróleo para a nossa nação e não em fazer o mercado funcionar e começam as disputas por causa do petróleo. Isso não é produtivo. É por isso que defendo que precisamos da ação global e local em termos de energias renováveis, mas a preocupação com a segurança energética nacional deve ser ultrapassada. Como é que isto vai ser implementado? Eu acho que deve ser implementado de diversas formas. A primeira tarefa é alcançar um novo tratado quando tiver lugar a Cimeira de Copenhague no final de 2009. Deve haver um tratado global no qual todos se comprometam a reduzir o nível de emissões. Depois é preciso que os países concordem com esquemas de investimento maciço. Falemos agora da China, pela qual o senhor se interessa particularmente. Este país propôs recentemente que sejam os ocidentais a pagar as emissões de carbono chinesas resultantes da produção de bens para o Ocidente. Isto é absurdo, não é? Eu não acho de modo nenhum absurdo que a China exija que seja o Ocidente a pagar. Mas o pagamento deve ser feito de uma maneira que torne possível a produção de bens de uma outra forma que não origine tantas emissões. Não deve ser apenas um imposto sobre a importação, deve ser dinheiro que é introduzido na China para gerar mudança tecnológica. E é por isso que a China se deve abrir a uma cooperação maciça com o Japão, União Europeia e Estados Unidos para esses esquemas. O caminho para a segurança energética global tem muitos obstáculos? O caminho para a segurança energética global pode, de facto, ter vários obstáculos, porque nós sabemos que o petróleo está, sobretudo, localizado em áreas com pouca estabilidade política. E nós sabemos que a China está a aparecer como a nova grande potência e a aproximar-se do nível energético dos Estados Unidos. Portanto, se eles começarem a competir pelo petróleo da região do Golfo, por exemplo, o caminho pode, de facto, ter várias pedras. Outra possibilidade que é mais imediata, que eu temo bastante, é que a Cimeira de Copenhague em dezembro não seja bem sucedida. Que a China, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão não cheguem a acordo quanto a um tratado execuível. E nesse caso é bastante provável que os Estados Unidos, talvez a Europa também, comecem a impor taxas aduaneiras aos produtos provenientes de países que têm emissões altas. Portanto, em vez de pagar à China por isto como ela quer, vamos começar a impor tarifas. E isso é protecionismo.
Vai levar à destruição do sistema de comércio global e ter um enorme impacto na China e em outros países exportadores. Isso pode envenenar o ambiente internacional e levar a um conflito armado, a uma guerra. Mas eu quero ser otimista. Penso que se conseguirmos ter estabilidade suficiente nas regiões produtoras de petróleo e ver aproximadamente quando o petróleo vai atingir o pico, então teremos também forças de mercado estimuladas por ações governamentais que introduzem outras fontes energéticas. Isto deve acontecer rapidamente se queremos prevenir o clima global de aquecer muito mais. Prevent the global climate from heating up much further.